Olá, estamos começando mais um TV.com, o seu programa sobre comunicação social. A gente vai fazer você ficar ligado. Eu sou a Sabrina e na próxima meia hora você acompanha junto comigo o TV.com. Hoje vamos falar especificamente sobre jornalismo. Vamos trazer um convidado especial para conversar com os alunos dessa habilitação. E você vai conhecer os bastidores de um veículo de comunicação. Além disso, você também vai ver uma matéria que marcou época e o que o pessoal que estuda comunicação social pensa. Não saia daí, eu volto já já. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Esse é o nosso primeiro TV.com que vai falar sobre o jornalismo. E para isso, quem está aqui no estúdio para conversar com os alunos de comunicação social do Centro Universitário Uninter é o professor Roberto Nicolato, que além de jornalista, é escritor. Professor Nicolato, tudo bem? Tudo bem. Sou Gilberto Bettinelli, aluno do sexto período de jornalismo, e a minha dúvida é a seguinte: com relação ao nosso diploma, né? Ele já não é regulamentado há algum tempo. Você acha que isso tem a ver com a gente aprender muito mais no mercado de trabalho do que na faculdade? Bem, eu acho essencial que todas as pessoas, né, que pretendem trabalhar com jornalismo tenham o diploma, né? Seja formado em comunicação social com habilitação em jornalismo. Por quê? Porque eu acho que na faculdade você aprende a teoria, você aprende a prática também, as duas coisas, e também eu acho que a faculdade é o local de você exercitar o espírito crítico, a ética de discussão, né, de você entender os meandros da própria profissão e da própria atividade jornalística. Então eu acho que o Congresso ele vai rever essa decisão, né, que foi da Justiça, e vai voltar. E a gente vai voltar a ter o diploma. Parece que agora está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara do Senado, me parece, e está prestes a ter alguma novidade aí, né? Então parece que eles vão dar um parecer favorável para que volte o diploma. Eu acho super importante, porque senão eu já trabalhei, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e a gente não tinha, quando eu fui para lá, não existia a faculdade de jornalismo, então não necessariamente não era necessário, né, não era obrigatório o diploma. E eu vejo um pouco como era o nível, assim, dos profissionais, o nível não extrapolava, inclusive, a questão técnica, a questão da profissão, do trabalho em si, mas a gente ia muito para a questão ética também, entendeu? Então não havia, então era muito cria, a gente poderia chamar de cria das redações, e eram pessoas que de repente não estavam preocupadas com a profissão, com a função social do jornalismo, e estavam muito preocupados com outras questões, que é a questão muito patronal, né, e não necessariamente um jornalismo feito para a sociedade, voltado para a sociedade. Professor, e você falou da academia, professor, como é que você vê os cursos de jornalismo aí de hoje, né, como professor? Eu vou falar eu acho assim, tem cursos bons, tem cursos ruins, né? Eu acho que no Paraná os cursos são bons, né? Nós já temos uma tradição, até aqui em Curitiba, por exemplo, nós temos várias faculdades, né? Mas nós já temos uma tradição com professores com doutorado, mestrado, doutorado, né, professores que inclusive já trabalharam na imprensa, na mídia. Então eu acho que o nível é bom, sim. Mas também acho que também depende um pouco do aluno também. Eu acho que você tem que ter uma faculdade boa, mas a faculdade não é tudo, né? Ninguém sai daqui completo. Então acho que cada um tem que fazer o seu portfólio aqui, cada um tem que procurar, correr atrás do seu. Ou na frente. Ou na frente, né? Professor, o professor também é escritor, né? Queria saber se ser o jornalista facilita nesse processo de escrever um livro. O professor vai lançar um livro também?
O João do Rio, lá no comecinho do século XX, ele inclusive fez uma pergunta, ele fez uma pergunta, acho que foi para os escritores, ele lançou a pergunta que é o seguinte: você acha que você ser jornalista atrapalha ou não atrapalha você ser escritor? Né? Mas se nós pensarmos na história do Brasil, ou em outras literatura, né, na historiografia literária, a gente vai ver que tem muitos jornalistas e escritores. Né? Se você Machado de Assis era escritor e jornalista, José de Alencar era escritor e jornalista, João do Rio. Então, hoje a maioria, não sei se seria a maioria, mas boa parte, grande parte dos escritores hoje são jornalistas, né? Então, eu acho que, você me perguntou se facilita, né? Uhum. Eu acho sim, por exemplo, eu trabalhei 20 anos como jornalista, escrevendo todos os dias, praticamente todos os dias na mídia. 2, 3 matérias, uma matéria na televisão, trabalhei em jornal. Agora, eu acho que a aprendizagem da escrita é uma coisa importantíssima, o treinamento, né? A experiência que você tem ali. Eu vejo, por exemplo, meu texto muito ágil, né? Porque a gente escreve com clareza e tal, mas é um tipo de texto que tem uma certa agilidade. Quando eu entrei no mestrado, os meus professores de mestrado disseram: poxa vida, mas o seu texto você resolve as coisas muito rápido, o seu texto é um texto, poxa, mas é um texto bom. Eu falei: bom, mas eu trabalho também há 20 anos, todo dia você tem que ter um texto razoável, pelo menos, né? Então, assim, eu acho que ajuda, lógico. A própria profissão também, o fato de você estar no dia a dia, fazendo as coisas, né? Vivendo várias situações, isso também ajuda na própria profissão. E também eu acho que muitos jornalistas acabam até interessados em algum dia se tornar escritor. Jornalismo literário, né? Inclusive jornalismo literário. Se nós pensarmos nos anos 60, né, no New Journalism, né, eles eram jornalistas, eles começaram a escrever com aquela pegada literária, né, com os procedimentos literários, e depois, quando eles se deram conta, eles eram melhores do que os escritores que não eram jornalistas. Então, eles, na verdade, fizeram a literatura da época, dos anos 60. Né? Então, eu acho que isso é importante. No Brasil também. Então, nós vamos pensar que esse namoro jornalismo e literatura está na história da literatura, está na história do jornalismo. Os dois são dois gêneros que se complementam, né? Ou eles estão mais afastados em determinada época, ou eles estão mais juntos, né? Mas sempre eles estão, um está precisando do outro, né? Um está pedindo arrego ou está usando o outro até para, né? Na época da censura, né? Nessa panela saem grandes obras, né? John Hersey. Sim, John Hersey, tem vários aí, né? Tom Wolfe, o Gay Talese, tem vários, né? O próprio os sertões lá do Euclides da Cunha. Então a gente tem grandes nomes, Nelson Rodrigues, são vários, né? Atrás, na frente aí. Hoje, por exemplo, quem abriu, por exemplo, a feira de Frankfurt, né, na Alemanha, foi o Luiz Rufato. Quem não sabe, o Luiz Rufato escreveu Eles Eram Muitos Cavalos, ganhou vários prêmios, e ele foi o representante brasileiro lá. E os estudantes ainda têm muito o que perguntar para o professor Nicolato, daqui a pouquinho. Mas agora, que tal conhecer o pessoal que está estudando comunicação? No quadro Diz Aí, vamos trazer depoimentos de alunos de jornalismo contando qual matéria jornalística que marcou a sua vida. Confira aí. Meu nome é William Bittar, a matéria que me marcou foi uma matéria de 2001 que passou no Jornal Nacional sobre a situação da fome no Brasil. Inclusive assisti essa matéria esses dias. É uma matéria que me marcou bastante sobre a precariedade da situação no Nordeste, as crianças que passam fome, os cemitérios das crianças recém-nascidas que não têm o que comer. E é uma matéria que realmente mexeu comigo e acho que mexe com qualquer um que assistir. Aqui, onde as crianças compartilham favas contadas, adultos comem bofe de bode. Maria Rita mal se segura em pé. Eu tô sentindo anemia, acho que é profunda. O médico disse que a senhora tem que se alimentar bem, é isso? É. E a senhora diz o que pra ele? Eu falei que ele onde é que eu acho. Na inversão do ciclo da vida, proeza é criança viva, bebê recém-enterrado é acontecimento banal. Puxa pra cá, imagina. Vocês viram? Um caixãozinho? Não, é uma caixa de papelão. No Brasil, a cada 5 minutos morre uma criança, a maioria de doenças da fome. Quando meu filho perdeu um pãozinho, uma rosquinha que é 10 centavos, porque eu não tenho dinheiro, bicho, aí que meu coração dói. Ó, o corpo chega a arrepiar.
Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. E estamos voltando com o TV.com, seu programa de publicidade, propaganda e jornalismo. E agora, a gente continua com o bate-papo com o jornalista Roberto Nicolato e os alunos de comunicação social da Uninter. Professor, eu sou a Fran Bubiniak, sou aluna do 7º período de jornalismo. E eu queria saber, aproveitando esse gancho de, além de jornalista, você é escritor, o que você acha dessa polêmica das biografias não autorizadas? Eu acho essa polêmica muito boa, inclusive ela é super necessária, né, agora, porque, primeiro assim, eu acho que a gente tem que colocar em questão a liberdade de expressão, né, no país. Nós estamos vivendo mais na época de ditadura, né, então acho que assim, essa censura prévia que é o problema. Acho que depois você tem meios judiciais, recursos judiciais, que você pode ir atrás dele, né, quem se sentir de uma certa forma ofendido, né, os biografados, e eles vão atrás disso. Se você imaginar nos Estados Unidos, só de John Kennedy existem milhares de biografias dele, né, e a maioria, lógico, quase tudo não autorizadas, né, não são autorizadas. Então essa questão toda, eu acho que ela acaba virando uma censura. Então, eu acho que eu disse que é bom porque nós estamos começando a discutir o problema, que esse problema nem era discutido, né? Então, eu acho que a biografia é a mesma coisa. Igual ontem eu estava assistindo ao Roda Viva e o cara que fez a biografia do Roberto Carlos estava falando, então é a biografia de Jesus Cristo, né? A Bíblia é uma biografia de Jesus Cristo. Alguém pediu, né, autorização a Jesus Cristo para fazer a biografia dele? Né? Então, pegou pesado. Pegou pesado. Pois é, mas é nesse sentido. Então a biografia, e para nós jornalistas, na maioria das biografias são feitas pelos jornalistas, né? Se nós pensarmos bem. Então nós estamos, acho que a liberdade de expressão, as pessoas podem dizer o que quiser, não o que quiser, né? E a biografia você tem que falar da pessoa, porque é biografia, falar da vida da pessoa. Lógico que você não vai caluniar, vai injuriar a pessoa, né? Lógico que deve existir meios, né? Existem coisas para isso. Isso está no Congresso Nacional, está sendo discutido. Eu acredito que vai haver uma lei que vai retirar algumas coisas que estão, inclusive acho que me parece que no Código Civil, que proíbe, diz que não poderia sem a autorização da pessoa, né? Da família ou da pessoa. Mas eu acho isso um absurdo. Eu acho que não deveria proibir, deveria ser autorizada a publicação. E você faria a biografia de alguém por interesse? Eu faria biografia sim, mas para falar a verdade eu não tenho interesse muito, eu não sou muito leitor de biografia não, vou ser sincero para você. Eu acho bacana, acho legal, eu comprei agora do Jack London, né, que é um escritor de jornalismo literário do início do século XX nos Estados Unidos, muito legal, e assim, porque eu gosto do Jack London, mas eu não sou um consumidor assim, ferrenho de biografia, assim, vou comprar a biografia. Mas eu acho legal, eu acho que é importante, as pessoas querem saber. E a biografia não é só contar a vida da pessoa, ela também conta a história de um país, ela conta, né, igual o cara falou do Roberto Carlos lá, ele está falando muita coisa da obra do cara, né, como é que vivia o país naquela época, né, então não é somente falar da vida particular, porque o Roberto Carlos sofreu um acidente, e ele disse, olha, tudo que está ali, que eu estou colocando, foi publicado, o Roberto Carlos deu entrevista sobre aquilo. Então por que o Roberto Carlos, de repente, proibiu, né, na justiça a publicação da biografia? Porque ele disse que ele quer tomar conta de tudo, ele quer ter controle sobre tudo que é relacionado a ele, né? Então é uma questão assim também que... E o que não pode faltar na biografia do Nicolato? Na minha biografia, que eu vou fazer? Que alguém pode fazer, né? Sobre a minha pessoa? Autorizado. Ele pode escrever o que quiser, né? Eu acho só não cometendo... eu acho que sim, eu acho que colocar o que você realmente é, que a pessoa que vier seja uma pessoa sincera assim, em relação a quem você está biografando, né? Tem que ter ética, né? Não colocar mentiras. Mas eu acho que se você é uma figura pública, me desculpe, mas acho que pode colocar tudo,
Não há problema nenhum, eu não vejo nenhum problema. Já tem um pouco da viagem a Machu Picchu. É um pouco autobiográfico, meu livro é um pouco autobiográfico. Eu sei, por exemplo, a biografia do Dirceu, né? José Dirceu. A biografia do José Dirceu não falou nada, tá lá a biografia dele. Aí me falaram, por que ele não entrou na justiça? Pô, foi feito pela Veja, que é uma inimiga do José Dirceu, né? Tem a biografia dele, tá nas bancas, ele não entrou com nada contra, tá tudo certo, né? Diz que também é um fracasso de vendas, não sei se é mesmo, não. Tá? Então, assim, eu acho que biografia é aquela história, né? Cada um vai falar o que quer, depois você vai, né? Você vai falar o que quer, vai falar dentro de um parâmetro de respeito, de ética. Claro. Eu acho que isso, Pedro, é uma coisa muito interessante, porque isso abre um mercado também. No Brasil nós estamos muito atrasados nessa área. Então é muito trabalho, é muita coisa para os jornalistas, para os profissionais, né? E até, sem contar a questão da censura, da liberdade de expressão, nossa, nós temos muita coisa para falar dessas pessoas, que são pessoas que as pessoas gostam, que elas conhecem, são pessoas relevantes para o Brasil, né? Então, assim, ontem estava discutindo porque o Caetano, o Milton, poxa, eu sou fã desses caras, o Gil, estão proibindo a biografia, né? E um cara que lutou contra... São caras que lutaram contra a ditadura e pela própria liberdade de expressão, né? Eles mesmos estão querendo proibir uma coisa que eles lutaram nos tempos atrás aí. Pois é, e ficou uma coisa meio paradoxal, né? Ficou uma coisa, poxa, e aí, por que estão fazendo isso, né? Eu realmente achei, eu acho que... Mas eu acho que o legal é a discussão, pela primeira vez está tendo uma discussão mesmo, assim, a sociedade começa a discutir esse assunto, eu acho que é por aí. Agora, você vai conhecer o nosso quadro Por Dentro, no qual mostraremos os bastidores de agências, de emissoras de TV, rádios, produtoras e muito mais. Hoje você vai começar a conhecer comigo a rotina de uma das primeiras emissoras do Paraná, a RPC TV. Confira aí! E aí galera, eu sou a Laura e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que acontece antes das notícias chegarem aí na sua telinha. E para isso vamos fazer uma visita à RPC TV. Vamos conferir? E para começar, nós vamos conversar com o José Viana, que é um dos pauteiros aqui da RPC TV, essa função que não é muito lembrada, mas é muito importante. José, você pode comentar como é o seu dia a dia, quais são as suas principais funções? Sim, eu sou produtor aqui na RPC TV há 6 anos, passei já por quase todos os jornais aqui da casa, o Bom Dia Paraná, o Jornal do Meio-Dia e agora estou trabalhando para o Jornal da Noite. Basicamente, o meu trabalho é trazer notícias, fazer pautas para o Jornal da Noite, para o Paraná TV Segunda Edição. A minha rotina começa às 2 horas da tarde, que é o meu horário de entrada aqui na empresa. Eu chego, dou uma olhada nos meus e-mails, dou uma olhada na minha agenda, dou uma olhada nos sites, isso tudo em 15, 20 minutos. E a gente tem uma reunião de pauta com o coordenador de reportagem, com os outros produtores, onde a gente vai decidir o que a gente vai fazer de produção no dia seguinte pela manhã. Então, enfim, ali a gente chega com as nossas ofertas de pauta e decidimos ali o que vamos tratar no jornal no dia seguinte. Obviamente que também temos uma reunião no meio da tarde com o editor-chefe do jornal, com os editores do jornal, porque eles também têm que aprovar a pauta, tem que ter um assunto também relevante, atraente, enfim. Essa é a rotina. E para vocês descobrirem as melhores notícias é muita pesquisa, né? Você pode contar pra gente como vocês fazem para descobrir que aquela notícia vai ser a melhor? É difícil, né? Dizer que aquela notícia vai ser a melhor, enfim, para cada telespectador ele tem um interesse diferente, né? Por isso, assim, a gente tem alguns assuntos que a gente sabe que há um interesse, segurança, um pouco de política, o cotidiano da cidade, o trânsito hoje, mobilidade urbana, é um assunto que mexe com as pessoas, enfim. A gente também tem um trabalho, tenta sempre agregar no nosso jornal muito serviço, né? Trazer alguma coisa que a pessoa possa ser útil para a vida daquela pessoa. É mais ou menos isso. E uma das funções que exige mais experiência é de editor-chefe, afinal são eles que fazem o fechamento dos jornais. E ao meu lado está a Luciana Marangoni, que faz o fechamento do Paraná TV primeira edição, juntamente com Arnoldo Fribe. Luciana, você pode comentar um pouquinho sobre o seu trabalho? Olá a todos. Posso, é um trabalho que não tem rotina,
né? E que exige da gente uma dedicação quase plena, né? Porque o ritmo de notícias é intenso e a gente não consegue pensar num jornal sem ter as notícias mais importantes do dia, da manhã no estado. Então, o nosso jornal, ele ainda é um jornal estadual, né? Ele tem boa parte com notícias de Curitiba, mas ele é um jornal estadual. E são várias emissoras nossas no interior, a gente acompanha tudo que está acontecendo no estado e aí com a equipe a gente decide o que é mais relevante e o que a gente de fato vai apostar para o Jornal do Dia. E como é trabalhar em grupo? Você acha que não tem como fazer um jornal sozinho, né? Não tem como, TV é a equipe do início ao fim e se o material vai bem para o ar é porque a equipe inteira trabalhou bem. E se ele não vai bem para o ar é porque alguém no elo não fez direito, mas a TV é equipe, não dá para entender e pensar em TV se a gente não conseguir pensar em equipe. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. E voltamos para a última parte da conversa de hoje com o professor Roberto Nicolato. Fique ligado! E professor, você falou que trabalhou 20 anos como jornalista. Então, voltando aí para o lado jornalista, você trabalhou em várias áreas. Eu queria saber qual área você mais gostou do impresso, da TV, o que mais te atraiu? Eu trabalhei com jornalismo impresso, televisão e assessoria de imprensa, as três. Rádio eu não trabalhei, mas o que eu mais gosto de fazer é jornalismo impresso. Eu trabalhei em televisão, acho que eu trabalhei uns 6 ou 7 anos, nesses 26 ou 7, mas juntamente com o jornalismo impresso, eu não deixei o jornalismo impresso. Mas a assessoria de imprensa não é a minha praia, né? Eu acho bacana o trabalho, mas já trabalhei, mas eu gosto mais do jornalismo impresso porque eu gosto de escrever. Eu acho que o jornalismo impresso dá essa possibilidade de você aprofundar mais o texto. A televisão ela tem outras ferramentas, ela te requisita outras coisas, né? Então você tem que ter, eu acho que você tem que ter boa memória, tem que ter uma boa aparência, tem que ter boa voz, você tem que estar presente. Tem umas questões assim, você tem que ter mais sintético então eu acho que você gostava de aprofundar mais teu texto. Na verdade, assim, eu sou um cara que eu comecei a trabalhar no jornalismo impresso para depois ir para a televisão e depois eu voltei para o jornalismo impresso. Eu não comecei na televisão, eu já tinha uns 3, 4 anos já de jornalismo impresso. E tem essa dificuldade, quem trabalha no impresso tem um modelo textual, vai para a televisão, é um outro modelo, tem essa dificuldade para transformar o texto? Tem, mas as questões, ela também, eu acho que é uma questão meio rápida também. Acho que a televisão, acho que é uma questão mais de postura, mais de credibilidade, né? De você passar a informação de uma maneira mais natural, né? Porque isso vai ganhando também com o tempo, né? Porque senão você fica muito engessado. Tal. Mas eu acho que você fazer um texto mais curto, eu acho que é mais fácil do que você sair de fazer um texto curto e fazer um texto mais longo. Eu acho que, lógico que você vai falar, puxa, eu estou perdendo alguma coisa, mas aí você tem que pensar que a imagem já vai dizer muita coisa, né? Então, você tem uma imagem, vale por 1000 palavras, né? Então, dentro do veículo televisão, e nesse sentido. Agora, a televisão, eu vou dizer que eu não gostei. Eu gostei de fazer minhas matérias, foi muito legal, mas eu acabei voltando para o impresso. Nicolato, e a gente está às vésperas aí do vestibular da Federal, né? São 94 cursos e jornalismo está entre um dos 6 mais procurados, né? Fica aí entre medicina, direito e arquitetura, né? Você acha que esse interesse vem da onde? Mesmo hoje o jornalismo tendo se tornado um jogo de interesses, basicamente. Eu acho que um pouco pelo fato da mídia, né?
da vida midiática, né? Eu acho que as pessoas estão muito envolvidas com essa questão da mídia. E o jornalismo é uma profissão que, de uma certa forma, ela tem um certo glamour, né? Eu não estou dizendo que todos, alguns entram por questões de glamour, outros entram porque querem escrever, porque querem fazer um trabalho de jornalista, acham bacana a profissão. Acho que tem todos os interesses, todas as, né, outras coisas que estão por trás ali. Mas eu acho que o jornalismo também ele tem uma gama de atividades, né? O jornalismo não é uma coisa tão... Né? Você não vai fazer uma atividade só, você pode fazer milhões de coisas, né? Várias coisas. A gente até falou a biografia, né? A biografia pode ser feita por jornalismo, um campo que vai se abrir bastante, né, no futuro. A questão da web, né, da internet hoje, né? A questão de produção de conteúdo para as redes sociais, para site. Então é um campo muito vasto, fotografia, tem a parte de parte gráfica, né? Então eu acho que, lógico, a gente não vai dizer que é uma profissão que você vai ganhar dinheiro assim, imediatamente, né? Então, nós sabemos, né? Mas é uma profissão bacana, eu acho que é uma profissão, eu não me arrependo de ter feito jornalismo, de ter trabalhado como jornalista, fiquei 20 anos, né? Depois eu entrei na carreira do magistério, mas eu tenho boas lembranças, eu não vou dizer que me arrependo, de jeito nenhum, foi muito bom, inclusive me facilitou muita coisa, acho que foi um exercício de uma coisa de vida mesmo, né? Hoje eu sou jornalista, posso ser professor, mas eu tenho uma alma jornalista, é uma coisa assim, posso até ser escritor futuramente, só dedicar a escrita, mas eu tenho uma alma jornalística. E isso, acho que só quem é jornalista sabe o que é isso, né? Você ter essa alma, né? O que é ser jornalista, né? Deu bastante carteirada para entrar de graça nos restaurantes, nas boates? Não aceito. Nem se você quisesse. Hoje em dia eles colocam o jornalista para fora do campo. Não existe carteirada para essas coisas. Acho que antigamente até podia, né? Acho que antigamente, uns 20, 30 anos atrás, lá para trás não. Mas na minha época já essa coisa não. Cinema, nem cinema. Tudo bem que de repente lá você na área de cultura você ganha ingresso, vai assistir um filme, você está fazendo matéria de cultura, vão te colocar nas primeiras filas, né? Tudo bem, vai te colocar lá para você ver um show do Chico Buarque e tal, mas você, lógico, você entrou lá para fazer uma matéria, para falar do show. Então você tem algumas coisas que você tem... No futebol, o Atlético Paranaense proibiu os jornalistas de entrevistarem os repórteres, né? Eles têm uma TV própria, uma rádio própria. O que você acha disso, Nicolás? Eu não sei, né? Porque eu não sou da área, eu não acompanho muito futebol, mas eu acho assim, cada vez mais parece que o futebol é tão controlado, né? É tudo controlado. Isso tem que sair, isso não tem que sair, isso não tem... Porque censura. É controlado demais. Eu só posso dizer isso, que é um controle muito severo, assim... É a assessoria de imprensa que manda. Você tem que falar isso, você tem que falar aquilo, porque o patrocinador não quer, não sei o quê, porque isso vai depor contra o time. Agora, eu não sei também, né? Mas, assim, em relação à imprensa, eu não posso falar porque eu não sou da área, não tenho muitas condições de falar sobre esse assunto. Mas eu vejo, assim, que é tudo muito fechado, controlado. Tudo controlado. Eu mesmo imaginava que fosse diferente. Mas eu vejo que, o cara, esse vai ter que falar, outro que tem que falar, você não pode pegar a pessoa na rua, você não pode pegar o cara. Então fica uma coisa assim, vai ali, fala outro, fala, entendeu? Não fica nada. Você quer fazer uma matéria, você, por exemplo, eu nunca vi, mas difícil às vezes eu vejo matéria assim, perfil do jogador, algum jogador, então fica uma coisa meio controlada. Restrita, né? Restrita. E sabe aquela matéria jornalística de TV que marcou época e você adoraria rever? Você também vai ver aqui no tv.com. E melhor ainda, sempre com informações, curiosidades sobre essas matérias. Para estrear o quadro relacionado ao jornalismo, vamos mostrar uma matéria importantíssima de 1988, mostrando a promulgação da Constituição Brasileira. A nova Constituição foi promulgada exatamente quando faltavam 10 minutos para as 4 da tarde. A festa foi no plenário da Câmara. Pouco antes das 13h30, os presidentes da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, da República José Sarney e do Supremo Tribunal Federal, ministro Rafael Maia, chegaram ao Congresso. Eles foram saudados por tiros de canhão e pelo toque do hino nacional. Depois da revista às tropas, os 3 presidentes subiram a rampa do Congresso. Desta vez, a saudação foi com foguetes. Os presidentes da Constituinte, Ulisses Guimarães, e do Senado, Humberto Lucena, chegaram para a composição da mesa e foram aplaudidos. Logo depois, os líderes dos partidos conduziram o presidente Sarney e o presidente do Supremo ao plenário. Todos ouviram de pé o hino nacional.
presidente da Constituinte assinou 5 exemplares originais da nova Constituição e, precisamente às 3:50, fez a promulgação. Declaro promulgada. Para quem gostou, todas as semanas vamos mostrar aqui no quadro do Baú propagandas e matérias para matar saudade e rever períodos históricos. A gente volta já já, não saia daí! Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. E nós já estamos de volta para conferir a segunda parte da visita que a Laura fez para a emissora RPC TV. Vamos ver o que acontece antes da notícia chegar até você. E aí, gente, hoje nós vamos continuar nossa visita à RPC TV, para vocês saberem o que acontece antes da notícia chegar aí na sua telinha. Vamos acompanhar? E quem vai para a rua e traz o material aqui para a redação são os repórteres. Aqui ao meu lado está Augusto Klein, que é um dos repórteres aqui da RPC. Augusto, você pode comentar para a gente como que é o seu dia a dia, quais são suas dificuldades? Bom, na verdade a gente chega, cada dia tem um horário definido, né? Muda bastante. Quando a gente chega, a primeira coisa que a gente faz é pegar a pauta, que inclusive eu acabei de pegar a minha aqui, a gente vai sair daqui a pouco para a rua, que tem os horários e o que a gente vai fazer. Daí a gente vai, produz a matéria. Tem dias que está mais tranquilo, tem dias que é mais corrido, na verdade. E, às vezes, no meio da matéria, coisas que estão marcadas, já que você já está determinado o que vai fazer, surgem os factuais. Coisas que o pessoal liga da redação, Augusto, larga tudo que você tem aí, vai fazer uma outra matéria. E aí, esses dias acabam sendo mais corridos, você tem que ser dinâmico, às vezes tem que montar o texto no caminho, já ir gravando, chegar aqui para dar tempo de você gravar tudo e colocar no ar. Então, tem dias que é mais tranquilo, dias que é bem corrido para você colocar o material, né? Exibir ele. E depois que a matéria chega da rua, a Andressa Almeida, que está aqui ao meu lado, a repórter, vai contar pra gente como é que ela se transforma e vira o que você assiste aí na sua telinha. Andressa, você pode contar pra gente como que acontece esse processo? Bom, depende muito da matéria que você está trazendo, né? Normalmente eu trabalho de manhã, faço bastante matérias pro Paraná TV primeira edição, então é super corrido quando a matéria é pro dia. Quando a gente chega aqui, a gente já tem que estar ou com o texto pronto, o que normalmente a gente faz, já escreve o texto no carro. Eu normalmente, quando gravo as entrevistas, para facilitar uma mãe, eu sempre gravo uma palavra-chave, uma palavra de como eu posso chamar a entrevista na minha reportagem. E aí a gente chega aqui com a matéria pronta, chega correndo aqui para o editor, quando a matéria é para o dia, dá uma conversada, explica mais ou menos o que você tem, e daí eu sempre pergunto, e aí, é isso? O que você acha? Tá bom? É por aí? O editor, quando concorda, aí eu já vou direto para a cabine de off, gravo o off, e quando a matéria é para o dia mesmo, eu sempre procuro ficar do lado do editor. Fala assim, não, essa imagem tá bacana para agilizar a edição. Esse trecho da sonora eu gostei mais, mas escuta esse aqui também. Então é uma parceria, né? O jornal só sai com uma parceria mesmo entre todo mundo da equipe. Agora, quando a matéria é para o dia seguinte, é uma matéria mais trabalhada, aí eu particularmente gosto de sentar aqui no computador, como eu estava fazendo agora, escrever o texto no computador mesmo, às vezes rever as entrevistas, rever as sonoras, rever as imagens, né? Porque às vezes você está vendo o que o teu cinegrafista está fazendo, mas você às vezes não tem realmente a ideia daquela imagem. Sobre o seu dia a dia, você que faz matéria para o Jornal da Manhã, que horas você tem que chegar aqui na redação? O Bom Dia Paraná é muito cedo, todo mundo pergunta isso. O Bom Dia Paraná entra no ar às 6h30 da manhã e quando eu faço o link para o Bom Dia Paraná, a gente tem que estar aqui na redação às 5h30 da manhã. Mas aí fazer as contas, né? Ainda mais eu que sou mulher, tem que acordar 1h30 antes para
dá tempo de secar o cabelo, fazer a maquiagem, que isso é a TV, quem aparece na TV exige também uma boa aparência, né? Pelo menos você tá ali com aquela cara de que você dormiu bem. Então, quando eu faço o Bom Dia Paraná, às 5h30 da manhã eu tô aqui, mas eu acordo 4 horas da manhã. E é você mesmo que faz maquiagem, cabelo, sozinha? Vida de repórter não é fácil, é a gente que faz sim, todos os dias. Quem faz a maquiagem, cabelo aqui dentro mesmo são só os apresentadores. Então, quando eu estou na bancada, substituo alguém, daí eu me dou o luxo de ser maquiada e penteada. E quem organiza as imagens para deixar tudo do jeitinho que você vê aí na sua tela são os editores. E aqui ao meu lado está Rodolfo Mai, que é um dos editores e também produtores aqui da TV. Rodolfo, você pode contar para a gente como funciona a sua rotina? Posso, claro. Os repórteres chegam com as imagens e com o texto, né? E daí a gente pega esse material, passa o texto novamente, aí eles vão gravar o off. Quando eles gravam off, a gente já tem todo o material que o editor precisa. As imagens e o texto e a passagem também. A partir disso que a gente monta. Então, a imagem para cobrir, as sonoras, a passagem. Até para a gente montar isso, fecha o VT. Na hora que a gente fecha o VT, daí tem que fazer a paginação. Colocar crédito, colocar cabeça, tudo. Daí a hora que a gente termina isso, já está pronto para ir ao ar no jornal. E o TV.com de hoje vai chegando ao fim, espero que você tenha gostado. Se quiser, você pode nos assistir também pela internet no canal TV Uninter no YouTube. E no final de cada programa, eu vou deixar uma frase sobre comunicação para vocês. E a frase de hoje é: a sua comunicação é apenas tão boa quanto a sua compreensão sobre a pessoa com a qual você está se comunicando. Eu aguardo você para acompanhar o TV.com todas as semanas aqui comigo. Até a próxima. Tchau!